a nossa segunda aula sobre hamartiologia. Iniciamos a nossa aula fazendo uma oração. Senhor Deus maravilhoso, eterno, queremos, Senhor, pedir a Ti a Tua graça, a Tua bondade sobre nossas vidas nesse dia, sobre a meditação da Tua palavra. Senhor querido, vem nos esclarecer o quanto precisamos cada dia da Tua graça e de sermos livres de toda a opressão do pecado. Porque o Senhor não nega bem algum àqueles que buscam a Ti, que buscam a Tua justiça, que buscam a Tua palavra. E com amor ensinar aos pequeninos a maior preciosidade, o maior tesouro da terra, que é a Tua palavra, que ninguém pode roubar dos nossos corações. Vem estabelecer na nossa mente a Tua palavra. Vem, Senhor, querido, esquadrinhar a nossa mente, vem sondar os nossos corações, para que não haja caminhos maus, mas para que possamos trilhar no caminho da justiça. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho da Justiça de Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Nós vemos no livro de Romanos um versículo bem especial, que é o tema da epístola aos Romanos. O justo viverá da fé. Fala sobre a justificação, que é um ato divino de cunho jurídico e implica em declarar justo o indivíduo. O sentido do verbo justificar aparece 39 vezes no Novo Testamento. E desses 39, 27 vezes são nos escritos paulinos. Romanos 4:25 diz que a ressurreição de Jesus originou a nossa justificação. Abraão estava com 75 anos quando partiu de Harã. Deus prometera lhe multiplicar a sua descendência e dar-lhe a terra de suas peregrinações. Ele não duvidou do poder de Deus nem da sua promessa. Abraão não levou em conta a sua idade e nem a idade de Sara. O período de maternidade de Sara já havia passado. Além disso, ela era estéril. Essa fé em Deus foi-lhe imputada como justiça. Todo o capítulo 4 de Romanos gira em torno de Gênesis 15, versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. O apóstolo está mostrando que Abraão foi justificado diante de Deus pela fé e não pelas obras. Abraão é nosso pai da fé. Para nós que nascemos numa cultura diferente daquela que viveu Paulo, e por estarmos habituados aos conceitos cristãos, nada disso soa estranho. Mas naquela época, afirmar que os verdadeiros filhos de Abraão eram os cristãos, independente de serem ou não judeus, caía como uma bomba no meio judaico. Essa doutrina era uma afronta para os judeus. Paulo era visto como progressista e inovador. Os judeus daqueles dias achavam que Paulo estava destruindo o costume dos seus antepassados e não se contentaram com isso. Eles também achavam que o apóstolo estava lhes roubando Abraão como patriarca da nação israelita. Até mesmo no seio da igreja,
Paulo enfrentava perseguição dos judeus, oposição dos judeus cristãos. A fúria dos judeus chegava a ponto de perseguirem Paulo de cidade em cidade, até o prenderem, vencendo as tentações e agradando a Deus. Marcos capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O mestre foi tentado sob 3 aspectos. A concupiscência da carne. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. A soberba da vida. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. A concupiscência dos olhos mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Cristo respondeu sempre usando a palavra de Deus. Está escrito. Tiago nos escreve: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o que é a tentação? A tentação, ela vem do vocabulário latino tentatione. A palavra tentação significa indução, seja externa ou interna, impulsiona o ser humano à prática de coisas condenáveis. Na definição teológica, é o estímulo que leva à prática do pecado. Nas Sagradas Escrituras, Satanás é o tentador por natureza. Nas Escrituras Sagradas, recebe os seguintes nomes: Satanás, que em hebraico significa adversário; diabo, que em grego quer dizer caluniador; homicida e pai da mentira; acusador. Ele é conhecido também como o dragão e a antiga serpente. O principal trabalho do tentador é desviar-nos da disciplina da vida cristã. Ele sabe que temos uma carreira para correr. Por isso busca de todas as formas colocar obstáculos no nosso caminho. Apesar das tentações, o Espírito fortalece-nos. O Senhor Jesus, embora Deus, foi tentado como homem, dando-nos o exemplo de que é possível vencer a tentação. Por isso não deve a tentação ser considerada pelo crente como uma oportunidade para pecar. É uma oportunidade para que nos tornemos mais santos. Devemos lembrar que não podemos brincar com o pecado. Ele não é um brinquedo, é uma serpente preste a dar o bote contra os incautos. O salmista escreveu: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Se as tentações são fortes, temos abundantes promessas divinas que nos asseguram. Podemos resisti-las com a palavra de Deus. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. A doutrina da justificação pela fé não era tão fácil de ser assimilada por alguém que viveu anos debaixo do jugo da lei. Imagine um judeu que viveu a vida toda sendo ensinado que a justificação era a observância da lei e das obras. O crente em Cristo é declarado justo no tribunal de Deus, mas, ao mesmo tempo,
O velho homem morre legalmente para o pecado, crucificado com Cristo, e ressurge como uma nova vida em sua ressurreição. O crente morre e ressurge no batismo nas águas. O batismo nas águas é um ato público para atender uma ordenança que formaliza simbolicamente o que já ocorreu, o seu sepultamento. O crente não pode mais servir ao pecado, pois Cristo já o libertou da sua escravidão. Romanos capítulo 6, versículo 6. O pecado engana as pessoas pelo uso errado da lei. O pecado nos parece algo bom, precisamente porque Deus nos disse que era algo errado. Quando eu falo para as crianças sobre o pecado, eu digo: crianças, veja como essa caixa é linda, quanta coisa gostosa tem aqui. Vocês gostam de doce, sorvete, bala? Até gente grande gosta, imagina, criança. Só que veja, você sabia que o nome dessa caixa é Caixa do Pecado? Aí as crianças se assombram. Não simboliza que comer doce é pecado, mas é que essa caixa se chama Caixa do Pecado porque ela é um engano. Por fora ela é linda, ela nos atrai porque tem coisas gostosas, aparentemente. Mas se nós abrir essa caixa, nós vamos ver que dentro dela é um engano. Tudo parece tão lindo e gostoso, mas é uma armadilha do pecado para te afastar de Deus. Ele não se apresenta de uma forma ruim, mas de uma forma atrativa. Por isso nós devemos conhecer a palavra de Deus para não cair no engano do pecado. Vocês querem saber o que tem dentro dessa caixa? Aqui tem uma criança chorando porque caiu no engano do pecado. O seu coração está sujo e está muito triste. E quem está no engano do pecado, ele está fora das promessas de Deus. Ele está fora do céu. E para todo pecador está reservado um lugar muito ruim. Por isso nós devemos nos arrepender dos pecados e sair do engano. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Nós precisamos de nos voltar para Cristo, para termos a nossa vida transformada. Toda a tristeza vai embora, a alegria da salvação inunda nosso ser. Sigamos a santificação contínua e progressiva durante toda a vida, ou até o arrebatamento da igreja, a nossa santificação final. Cristo cumpriu sua missão, ele retornou ao Pai, porém não nos retirou do mundo. Deixou-nos para anunciar o seu evangelho. O crente deve ser guiado pelo Espírito Santo como embaixador de Cristo. Quem era condenado e sem esperança passa a ser embaixador de Deus, anunciando o poder do Evangelho, revelação da justiça de Deus, que transforma o ser humano e o prepara para a vida eterna. Você pode também trabalhar com as crianças sobre o perdão de Deus neste formato de cruz. Você faz um papel duplo. Aqui você faz uma abertura na cruz. Vai entregar para cada criança um coraçãozinho que está no pecado, um coraçãozinho ferido, um coraçãozinho sujo do pecado. E você vai falar para a criança para fazer uma oração, arrependendo-se dos seus pecados, entregando o seu coração
para Jesus e pede para cada criança colocar na cruz de Cristo. Cada criança vem e coloca dentro da cruz de Cristo o seu pecado, confessando o seu pecado. E após as crianças colocar, você abre e diz assim: olha como seu coração ficou purificado, limpo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos ler em Deuteronômio capítulo 11, versículo 29, os frutos da obediência na vida de Israel. E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra, que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Atualmente a palavra obediência parece andar um tanto esquecida. Fala-se muito em bênçãos e prosperidade. Todavia muitos esquecem de que as bênçãos são decorrentes da obediência aos princípios divinos. Obedecer a Deus não é um fardo, mas é uma alegria, pois o amamos. A obediência é uma prova viva de amor ao Pai Celestial. Os capítulos 27 e 28 de Deuteronômio, embora destinados aos israelitas, deveriam ser lidos por todos os cristãos, pois os seus princípios são universais. Em ambas as passagens, nós somos alertados quanto ao perigo da desobediência. Mas lembre-se de uma coisa muito importante: não devemos obedecer a Deus apenas para sermos abençoados, mas porque o amamos com todo o nosso ser e com toda a nossa alma. A maldição, vez por outra, alcançava o povo de Israel por causa da idolatria, que é veementemente condenada na Bíblia. O que é a idolatria? É colocar qualquer coisa ou pessoa em lugar de Deus. Se colocarmos bens materiais acima de Deus, estamos incorrendo no pecado da idolatria. Isso significa também que não devemos obedecer a Deus visando apenas as riquezas deste mundo. Deus prometeu segurança ao povo de Israel, mas isso não descartava a possibilidade de a nação eleita passar por situações conflituosas. No período dos juízes, o povo fazia o que achava mais correto. Isso explica o estado de anarquia que a nação estava mergulhada. Somente a intervenção dos juízes trazia o povo de volta à obediência, fazendo-o experimentar as bênçãos divinas. No período monárquico, a atuação dos profetas fez-se ainda mais notória. Chamados por Deus para proclamar contra a idolatria e as injustiças sociais, os profetas falavam tanto ao povo como aos governantes. A maior parte das profecias do Antigo Testamento está diretamente relacionada ao combate das injustiças sociais. Para os profetas, nenhuma prosperidade era legítima se fosse alcançada à custa dos menos favorecidos. Esse período deixa-nos a seguinte lição: a pobreza é causada também pelas injustiças cometidas pelos governantes.
A prosperidade advém como resultado do temor que os mandatários nutrem por aquele que governa todas as coisas, o Todo-Poderoso Deus. E nós estamos cuidando dos mais necessitados? As falsas ideias sobre maldição. Atualmente, há um ensino muito popular entre os evangélicos que associa a pobreza ao pecado e os infortúnios da vida. Esse falso ensino é também denominado de maldição hereditária. Muitos cristãos enfrentam uma espécie de paranoia, procurando alguma maldição para quebrar. Um exame das Escrituras, porém, nos mostra que a desobediência à palavra de Deus e não uma maldição hereditária é a causa do castigo. Ninguém precisa participar de ritual de quebra de maldição. A Escritura afirma que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Nós temos uma ordenança para confessar os pecados e para perdoar as ofensas. E quando estiveres orando, perdoai. Se tiveres alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25. Perdoar é tirar lixos que sujam o nosso coração. O significado de perdão é remissão de pena, não imputar mais o erro, cancelamento de uma dívida ou de uma ofensa. Etimologicamente, a palavra perdão vem do latim perdonare, que significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo de errado. A doutrina bíblica do perdão envolve nosso relacionamento com Deus e com o próximo. O perdão de Deus para nós remove a culpa e restaura nossa comunhão com Ele. Enquanto estamos neste mundo, ainda não alcançamos a medida da estatura completa de Cristo. Não vivemos mais na prática do pecado como seus escravos, mas continuamos com a possibilidade de pecar. Por isso necessitamos constantemente de vigilância e oração. Continuamos pedindo perdão, não pelos pecados de antes da conversão, mas por aqueles cometidos após a conversão, no dia a dia. Confessamos e pedimos perdão todas as vezes que somos confrontados ou percebemos que agimos de uma forma contrária aos princípios bíblicos. Faz parte do processo de santificação. A parábola de Jesus sobre o credor incompassivo nos fala figuradamente sobre o perdão divino, dando-nos uma resposta ou uma instrução correta dos procedimentos do cristão para com os seus semelhantes, assim como fomos perdoados por Deus. Um dia, Pedro, preocupado, chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Pedro disse 7 vezes porque no seu país quem perdoava 3 vezes era considerado muito bondoso. Não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes. E Jesus estava se referindo a uma mesma ofensa. Por dia, a gente deve perdoar infinitamente.
Jesus, vendo a cara assustada de Pedro, contou uma parábola para que ele pudesse compreender a importância e as consequências de não perdoar. Certo homem devia uma grande soma de dinheiro ao rei. Um dia no castelo, quando o rei estava examinando suas contas para ver quem lhe devia, verificou o nome daquele homem que lhe devia milhões e mandou chamá-lo. O rei disse ao homem: sua dívida está muito grande, já ultrapassa 2 milhões de moedas de prata. Era uma dívida impagável. O empregado humildemente disse: meu rei, eu não tenho dinheiro suficiente para lhe pagar. Então disse o rei que seja vendido a sua esposa e os seus filhos como escravos, a sua casa e tudo o que você tem para pagar o que me deve. Mas o empregado ajoelhou-se diante do rei e disse: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. O rei, sabendo que ele não tinha como pagar a sua dívida, teve pena dele e o perdoou. Falou para ele: vá em paz. Vá em paz para a sua casa, disse o rei. Eu perdoo a sua dívida. Você não me deve mais nada. O empregado levantou-se feliz, saindo da presença do rei, mas encontrou um amigo de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou este companheiro pelo pescoço e ele sacudiu e disse: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e lhe disse: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o amigo na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao rei. O rei ficou muito zangado e mandou aquele servo ingrato para a prisão, a fim de ser castigado até que pagasse a dívida. Jesus terminou de contar essa história dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Hoje em dia vivemos uma cultura de vingança, mas a Bíblia nos ensina um caminho diferente: o perdão. A nossa situação passou pelo perdão de Deus. Não existe cristianismo sem perdão. Quem não sabe perdoar está na contramão do Evangelho. Nossas atitudes em relação ao próximo refletem o nosso relacionamento com Deus. A importância do perdão surge porque as pessoas nos seus relacionamentos estão sempre ferindo umas às outras, voluntária ou involuntariamente. Jesus disse que é preciso perdoar as ofensas dos outros para ser perdoado pelo Pai Celestial. Perdão não é para questionar merecimento ou não, é para produzir restauração, é misericórdia. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso que devemos tratar dos nossos pecados, mas também estar dispostos a perdoar aqueles que nos fizeram mal. O perdão é remédio eficaz para curar doenças espirituais, doenças da alma e também do físico. Mas muitos acham esse remédio muito caro e permanecem doentes e sofrendo. A falta de perdão mexe com as emoções. A pessoa fica psicologicamente abalada,
fica espiritualmente fragilizada e perde o relacionamento estreito com Deus. Perdoar não é sofrer de amnésia ou mal de Alzheimer, mas deixar o passado para trás e seguir em frente. Perdoar é como um ferimento que deixa cicatriz, mas não sentimos mais a dor. Jesus continua a nos ensinar sobre o perdão, pois a nossa adoração deverá ser sem obstáculo nenhum. Essa atividade, quando fala sobre o perdão para as crianças, é bem importante para eles recortar e colorir. É uma dobradura. Uma pessoa me ofendeu, mas quando você abre, tem um sorriso de braços abertos, mas eu a perdoei. A história do saco de carvão é bem importante para ensinar para as crianças sobre o perdão. O pequeno Zeca entra em casa batendo os pés no assoalho com força. Seu pai, que estava indo para o quintal fazer algum serviço na horta, ao ver aquilo, chama o menino para uma conversa. Zeca tinha 8 anos de idade. Ele acompanha o papai desconfiado. Antes que seu pai dissesse alguma coisa, o Zeca fala irritado: pai, estou com muita raiva. O Juca não devia ter feito isso comigo. Desejo tudo de ruim para ele. Seu pai, um homem simples, mas cheio de sabedoria, escuta calmamente o filho que continua a reclamar. Ele fala: o Juca me humilhou na frente dos meus amigos e ainda por cima colocou eles contra mim. Não aceito isso. Gostaria que ele ficasse doente, sem poder ir à escola. O pai escuta tudo calado, enquanto caminha até um abrigo onde guardava um saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal e o menino o acompanhou calado. Zeca vê o saco ser aberto. E antes mesmo que ele pudesse fazer uma pergunta, o pai lhe propõe algo. Filho, faça de conta que aquela camisa branquinha que está secando no varal é o seu amigo Juca. E cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu, endereçado a ele. Quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa, até o último pedaço. Depois eu volto para ver como ficou. O menino achou que seria uma brincadeira divertida e pôs a mão à obra. O varal com a camisa estava longe do menino e poucos pedaços acertavam o alvo. 1 hora se passou e o menino terminou a tarefa. O pai, que espiava tudo de longe, se aproxima do menino e lhe pergunta: filho, como está se sentindo agora? Estou cansado, mas estou alegre porque acertei muitos pedaços de carvão na camisa. O pai olha para o menino que fica sem entender a razão daquela brincadeira e lhe fala com carinho: venha comigo até o meu quarto, quero lhe mostrar uma coisa. O filho acompanha o pai até o quarto e o coloca na frente de um grande espelho, onde pode ver o seu corpo todo. Que susto! Só se conseguia enxergar seus dentes e os olhinhos. O pai então lhe diz: filho, você viu que a camisa quase não sujou? Mas olhe só para você. O mal que desejamos aos outros é como o que lhe aconteceu. Por isso, antes que possamos atrapalhar a vida de alguém com os nossos pensamentos, saibamos que a mágoa e o rancor e outros sentimentos ruins
ficam sempre em nós mesmos. Tudo isso nos mostra a importância do perdão para termos um coração curado e para demonstrarmos o amor de Deus através de nós.